E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estou eu aqui hoje, só deste lado. E antes de começarmos, quero agradecer os nossos patrocinadores, nossos parceiros de sempre, o Arquitesc, que é a nossa plataforma de gestão para escritórios de arquitetura, e a Hitachi Ar-Condicionado, que é a empresa de ar-condicionado que refrigera a sua casa de uma maneira assim surreal que você nem imagina. O ar-condicionado tá ligando, você nem vê, nem ouve que ele está funcionando. E como diz o ditado, quem compara vai de Itachi. Já deixa o seu like, seu comentário, sua curtida e já compartilha este podcast que vai ser bem legal. Vocês devem estar se perguntando o que é que a Thaís está fazendo sozinha nesta bancada, mas eu não estou só. A nossa convidada de hoje é uma pessoa muito conhecida de vocês, de longa data, que ela está sempre do lado de cá, mas hoje ela está do lado de lá. Então, hoje, nossa convidada do Fora do Cubo Cast é empresária, é mãe, é arquiteta, está à frente de 4 empresas ali juntamente com os seus sócios. É a nossa querida Dê Bueno, ou Denise Bueno, Dê, para todos. Ah, gente, que nervoso estar aqui desse lado. Eu sei, eu Tô já sentindo estive na aí. pele aqui. O dia que eu fiz a entrevista com você e com o Guga, que foi a primeira, é Nossa, difícil. é isso aí. E Vamos aí, que vamos. vamos lá, Dê. Eu acho que a gente vai colocar o nome deste episódio de hoje, Café com a Dê. Então, Opa, vocês se sintam falando em café, representados passa aqui, café e vamos tomar um café. aquele momento de cafezinho da tarde, que vocês têm vontade de bater um papo com a Dê, de estar aqui frente a frente com ela, fazendo aquelas perguntas. Da onde começou? Como é que é esse papo de arquitetura desde a barriga? E é uma história aí de empreendedorismo desde pequena, e gerenciar 4 empresas, e viajar Brasil afora, e cuidar da mãe, cuidar do filho. Vamos falar sobre tudo isso sem descer do salto, né, ou descendo às Ou vezes, não, né? A gente sabe. ou não. É, A gente somos vai mulheres. responder, então, as principais perguntas que vocês mandam, que vocês me fazem direto. E é isso que a Thaís falou. Muitos de vocês pedem um café comigo. E eu sei que o meu tempo é escasso, então eu fico devendo, mas por isso que a gente veio gravar esse episódio hoje. Espero responder todas as perguntas, mas se tiverem mais, pode mandar no comentário aqui desse vídeo que a gente grava um próximo. Grava de novo. Quem sabe você não pode estar aqui deste lado perguntando para a Dê, olha, vamos lançar um desafio. Opa, De repente, o eu quadro topo, eu Café gosto. com a Dê, e Eu aí gosto sempre de vem alguém desafio. aqui Gostei. conversar. Gostei. Fica a dica aí, gente. Vamos ver como é que vai ser a entrega deste conteúdo por vocês, né? Meu Porque a nossa Deus. parte a gente tá fazendo. Então manda, vai, bora lá. Vamos lá. Nossa, essa aqui já é para começar daquele jeito. Quem é a Denise por trás das empresas e dos títulos? Primeiro você responde, depois eu. Nossa. Essa eu tenho direito de resposta. Gente, não tem pessoa que me conhece mais do que a Thaís, né? Porque viaja comigo, passa 24 horas comigo, trabalha comigo. Meu Deus, né? Estamos nessa Quando a gente vida. viaja é 24 horas juntas, né? Quem é a Denise? Então eu vou responder, depois você responde. A Denise é sensível. É uma Muito. pessoa extremamente. É sensível em qual sentido, né? Em todos. Em todos. Gente, eu sou sensível para temperatura, para luz, para calor, né? Para calor já falei, para textura, né? Som, barulho, mas também sou sensível no coração, de perceber o outro que tá na minha frente, de perceber o que o outro precisa. Sou sensível para beleza, gosto de enxergar beleza em tudo. Então acho que eu sou esse. Ai, gente, é esse ser humano sensível. Acho que essa é a principal característica que eu tenho, assim, que é a essência que ela não depende dos rótulos que eu carrego. Sou uma pessoa criativa, sou uma pessoa muito determinada, sou uma pessoa que sabe levantar, caí inúmeras e inúmeras vezes na minha vida. E até esses dias a gente tava viajando, né, Tata? Coisas que ninguém sabe, gente. Coisas que ninguém sabe dos bastidores. Eu tava passando por um problemaço na minha vida. Não vou falar aqui agora. Mas eu falei, eu caí, mas eu não vou ficar no chão. E no final eu nem caí, né? No final das contas, tudo resolveu antes de eu cair. Que eu já estava assim. Eu tenho esse lado também, que eu sou dramática e sou exagerada. Então, um turbilhão de emoções. Meu Deus, é muita emoção aqui nesse corpo. Intensa. Muito, muito. Respondi? Respondeu. Agora eu vou responder, Então né? vai, O meu me fala que eu tô lado. curiosa. Quem é a Denise por trás dos títulos, né? Eu já te falei,
mas eu vou reforçar e eu vou falar para vocês, para que vocês todos tenham plena certeza de que a Denise que vocês veem lá no Instagram, aqui no podcast, é a Denise que está aqui à minha frente. Gente, não tem fake, não tem personagem. Se ela tá chorando, ela tá chorando. Se ela tá feliz, ela tá feliz. Se ela tá brava, ela tá brava. Na cara dela, você vê, inclusive falando de viagens, né? A gente tem bastante bastidores de viagem. Teve uma recente que fizemos, aconteceu uma situação que eu olhei pra ela e eu falei assim, ela não está bem. Não dá. Ah, talvez as outras Transparece, pessoas tá na não cara. tivessem percebido, né? Mas eu olhei e falei assim, essa mulher não está bem, meu povo. Vamos ver o que vai acontecer. Mas dito e feito, a hora que a gente chegou no hotel, fomos conversar e a hora que eu olhei pra cara dela, que ela comentou, ela foi comentar sem saber que eu tinha percebido. Eu falei assim, foi exatamente o mesmo momento. Então, realmente, a Dê é muita emoção. Sensível, sim, em todos os sentidos. Quando eu comecei a conviver mais, né, que você falava da questão até dos medicamentos e tal. Eu falava assim, gente, Muito. não é possível. Gente, eu não posso tomar um remédio pra dor de cabeça A na mulher quantidade de desmaia, gota que todo mundo gente. toma. Esses remédios normais, assim, eu, Thaís, eu sei que eu vou ter dor de cabeça 3 horas da tarde, eu já tomo remédio às 2. Ela fica com a dor de cabeça até às 5, a hora que ela não aguenta mais, aí ela toma o remédio por conta da sensibilidade. E tomo Então, metade das em gotas. todos os sentidos. Então, a Denise, que vocês conhecem do Instagram, é exatamente a Denise que a gente convive. Sem fake news, sem máscaras. Às vezes com um filtrinho, né, Dê? Porque você tá Ai, reclamando aqui filtro de uns maquiagem, negocinhos. gente. Hoje mesmo pedi pro João botar um filtro aqui, João. E não tinha filtro pra botar nessa cara. TPM, né? A todo vapor aqui. É isso aí. Mas é isso. É a Dê, eu falo que a Dê é uma pessoa de verdade. E é um privilégio, né, que nesse mundo de Instagram, de tantas coisas e números e pessoas aparecendo, eu ter a oportunidade de conviver com alguém, eu consigo ver que realmente existem pessoas na internet que são reais, que são de verdade, e eu tô tendo a oportunidade de conviver com uma pessoa assim. E aí, quem conhece a Dê também aqui mais de próximo, pode ter certeza que é cara crachá. Internet e vida real. Ai, que legal de ouvir isso. Eu sempre falo uma coisa, Thaís. Quando os meus sócios falaram, olha, alguém tem que fazer essa parte, tem que ir para lá, para o digital, porque foi aparecendo essas oportunidades, essas questões, esses trabalhos novos, né? E eu falei, gente, só que é o seguinte, eu não consigo ir para lá sendo outra pessoa. Então, vocês me conhecem, posso ser eu? Porque aí já existe um desafio, né? Porque o nosso escritório hoje em Maringá, ele atende altíssimo padrão e luxo. E eu falei, gente, eu não sou essa pessoa do luxo. Não é a minha raiz. E eu falei, e agora? Mas eu acredito muito, sabe, na identidade de cada pessoa, na autenticidade. Eu acredito que se você cria um personagem, o outro pode até, à primeira vista, comprar. Mas assim, sabe quando você conhece alguém e tem algo ali que você fala assim, não sei. Meu santo não bateu. E eu acho que isso sempre acontece quando a gente encontra uma pessoa fake na vida, uma pessoa que é personagem. E no final das contas, a gente não diminuiu o número de clientes alto padrão, as coisas não. As pessoas me conhecem nessa autenticidade e se conectam ou não. Tem gente que odeia, tem gente que ama, e aí vai, né? E a minha pegada é arquitetura afetiva, eu acho que tem tudo a ver com o que eu sou, com o que eu gosto e com o que eu prego. Né? E aí a gente tenta ficar nesse. Conciliar. O que a sua infância no sítio te ensinou e que ainda te influencia hoje? Bom, algumas pessoas não conhecem a minha história. Eu morei no sítio até os 5 anos de idade, sítio, depois uma vila de nem 500 habitantes. Então, Vila rural. até os 14 anos ali. Então, foi nessa região. Criada com galinha mesmo, não tinha energia elétrica na minha casa, não tinha água encanada. E eu acredito que ter vindo dali foi um privilégio muito grande. Eu acho que muitas pessoas talvez gostariam de esconder isso. Gostariam de, não deixa ninguém ficar sabendo que eu sou de lá, que eu sou do interior, E eu tenho orgulho disso, sabe? Ela me moldou quem eu sou hoje. Então, ali, quando a gente cresce com escassez, quando a gente cresce com dificuldade, a gente se torna resiliente. Então, muitas das coisas que eu passo hoje já tá no meu DNA, porque para mim já faz parte da vida cair e levantar.
Já faz parte da vida procurar um plano B. Então, ali, quando eu era criança, a gente não tinha dinheiro para comprar brinquedo, para ter brinquedo. Até escrevi isso no livro que eu escrevi, né? O meu primeiro presente de Natal eu tinha ali, que eu lembro, né? Que eu tinha ali por cerca dos 6 anos, e foi um conjunto de canetinha de 6 cores do meu pai. E aquilo para mim foi assim, meu Deus, muito valioso. Era como se fosse algo muito caro. Sempre gostei de desenhar desde pequenininha. E eu sempre valorizei tudo que eu tive na vida. Só que o principal que essa escassez, que essa infância me ensinou, é que o que realmente importa na vida não são as coisas, mas são as pessoas. São as conexões que a gente faz com as pessoas. É o amor que fica, é a lembrança que a gente deixa. Então, isso, hoje, em todos os meus negócios, está na espinha dorsal, mas que nasceu lá no sítio. Só quem teve a oportunidade de viver em cidade pequena ou viver num sítio consegue entender isso, porque é diferente as relações, as conexões que as pessoas fazem, a maneira até como o tempo passa, é muito fora do que a gente vive na cidade grande, né? Vamos dizer assim. E as conexões são muito mais profundas e verdadeiras, né? E eu valorizo também, Thaís, as pequenas coisas, sabe? É o cheiro do bolo de milho saindo do forno. Isso pra mim é felicidade. Eu valorizo muito mesmo. É uma coisa que, quando eu falo, eu tenho uma sensibilidade no olhar, no sentir, também para isso, sabe? Tem coisas. Essa semana eu até postei no Instagram. Eu parei no meu prédio, tava vendo o meu filho com um amiguinho olhar para. Estava tendo relâmpago no céu. E eles olhavam, olha, olha, e davam risada, e olha, assustava. E eu fiquei olhando aquilo com uma beleza, assim. Eu tenho música mental para tudo que eu vejo. Eu não sei quem mais aí, alguém vai se identificar. Tudo que eu vejo tem uma música. E aí parece que eu escuto aquela música linda e é como se o tempo parasse e eu ficasse presa ali naquele momento. Mas isso veio dessa infância, onde, como a gente não tinha muitos bens materiais, então eu encontrava a beleza e a alegria da vida naquilo que o dinheiro não compra. Uhum. E isso me faz feliz até hoje. Isso é algo que dá muito sentido para minha vida. Se eu acordar de manhã e terminar o dia e passar por uma rua onde eu vi muitas coisas bonitas, é como se eu já tivesse feito sentido eu estar viva. Para além disso, ajudar as pessoas e colocar o meu trabalho, a minha energia, o meu conhecimento em algo em que eu possa ser útil e que eu possa agregar na vida de alguém, isso também me faz sentir viva. Uhum. É por isso que lá no Instagram direto eu compartilho um pensamento ou outro, e toda vez que eu compartilho, as pessoas, compartilha mais disso, eu recebo muito direct. Fala mais sobre isso, e às vezes é uma coisa tão besta pra mim, mas que normalmente a galera gosta, e eu me sinto útil fazendo isso, por mais besta que seja. Sim, e esse olhar da beleza, não, aí eu, pelo que eu vejo assim do seu Instagram, que às vezes eu não vejo, né? Porque eu te vejo assim, pessoalmente, mas agora que eu tô pensando é que sempre tem alguma foto aleatória, mas de algo que você captou, que te chamou a atenção. Então, meio todas as postagens ali ao longo de algum momento do dia vai ter isso. Eu tô Sempre lembrando que tem. tem alguma. Eu acho que a beleza ela melhora a nossa vida, ela transforma. Santo Agostinho já dizia, né, que a beleza tem intimidade com a bondade. Tudo que Deus criou é bom, tudo que Deus criou é lindo, tem beleza. Por que que Deus se preocupou tanto com a beleza? A beleza eleva a gente, eleva o nosso coração, eleva o amor que a gente sente dentro do peito e que a gente vai transbordar na vida das pessoas. Então, eu dedico muito tempo da minha vida para beleza. Eu não sou aquela pessoa que gosta de ir num restaurante feio, de gosta de ir numa loja feia. Você sabe, quando a gente vai viajar, a gente chega num lugar, pode ser a comida. Eu falo, mas o lugar não é bonito. Pra mim, a beleza importa, ela importa muito. Ela deixa o meu dia mais bonito. Eu gosto de compartilhar isso com as pessoas. Esse olhar, né, que eu acho que, como melhora a minha vida, para as pessoas que também são sensíveis, também vai melhorar a delas. Mas eu acho que não só para quem é sensível, mas até para pessoa, para gente não sensível, que nós não somos insensíveis, mas não temos essa sensibilidade aflorada, o parar e prestar atenção. Porque, igual, voltando, né? Volte e meia você publica lá alguma foto bem aleatória que eu falo assim, nossa, gente, olha isso.
Eu jamais teria, porque eu não sou assim, não é uma característica minha, jamais teria esse olhar. Teve uma recente que você publicou do semáforo lá, Aham. quando você estava esperando, e a foto ficou linda, mas é isso, é o seu olhar. E aí, naquele momento, eu também paro para olhar, e aí começo a, falo assim, então tá, né? Praticar, no caso, né? É. Que daí a gente vai Isso é uma treinando esse prática. olhar para quem não tem, né? E E é um exercício excelente para nós que somos arquitetas. Porque a gente lida com o belo o tempo inteiro. E eu falo que qual que é a diferença nossa para uma pessoa leiga em arquitetura? A gente estuda bastante, a gente tem conteúdo para a gente fazer projetos, só que principalmente é o olhar. Você pode ver que os grandes arquitetos, os mais bem-sucedidos, eles têm um olhar fora da curva para as coisas. Eu dei muita aula de desenho, eu sempre gostei de desenhar. Falei que o meu primeiro presente foi uma canetinha de 6 cores, e eu não esqueço até hoje. Para mim, aquilo foi incrível. E eu vou contar algo até fazendo um parênteses aí, depois você me lembra onde a gente estava, porque. E que recentemente, tem 3 anos, eu comprei um conjunto de lápis de cor, mais de 300 cores, e Ah, veio a eu lembro caixa, assim, disso. e isso me emocionou tanto, 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 porque me lembrou, é capaz de eu chorar aqui, me lembrou dessa infância, dessa escassez, e eu podendo comprar. E assim, eu já podia ter comprado esse conjunto, né? Gente, é uma lata, sim, gigante, com vários andares, sabe? Aquelas que eu Aquela ponho na sonho de mesa. consumo só para ficar Eu olhando, coloco se na você mesa, não fica quiser na usar. mesa, assim, né? E eu podia ter comprado isso há muito tempo, só que eu nunca me priorizei, eu sempre comprava pro meu filho, comprava. Enfim, e chegou um momento que eu falei, não, cara, isso é importante para mim, Uhum. né? E ali no desenho eu acabo colocando muito esse olhar que eu tenho sobre a vida em forma de desenho. Eu tento me expressar através disso. Mas não era isso que eu ia falar. O que eu ia falar é que eu dei muito curso de desenho quando sei lá, eu acho que eu tinha em torno de 16 anos que eu comecei a dar aula de desenho. E eu estudava muito sobre como enxergar as coisas de uma forma diferente. Porque o desenho, muita gente fala assim: eu não sei desenhar, eu não sou boa nisso. Quando todos os meus alunos, eu dei aula para criança carente, sabe? Então a gente pegava engraxate da rua e ensinava a fazer retrato para virar uma profissão. Uhum. E é até muito emocionante que eu tenho alguns feedbacks de alguns alunos que viraram fotógrafos, desenvolveram esse olhar, Nossa, que que legal. viraram, sabe, pessoal que pinta em muro. Uhum. E então teve muita gente que levou isso para a vida. E eu fico muito feliz de ter conseguido contribuir. É uma coisa muito legal. Mas o desenho, ele não é saber desenhar. Saber desenhar não é tanto sobre técnica. É sobre saber olhar. Uhum. Se eu falar assim, Thaís, me desenha. A maior parte das pessoas vai desenhar, se fizer o ser humano que tá na tua frente, desenha. Ó, o braço termina na altura do quadril, todos os desenhos. O olho tá na parte superior da cabeça. Não tem E proporção. o Não nosso, o tem nosso olho esse. tá no meio da cabeça e não na parte de cima. Uhum. Ou seja, não é que você não sabe desenhar, você não sabe olhar. Então é o olhar que a gente tem que treinar Uhum. para a gente conseguir realizar qualquer tipo de projeto ou qualquer tipo de pintura, de desenho. É o olhar que tem que estar atento. E nesse olhar atento, então, sei lá, estou apreciando um beija-flor na flor. Isso vai me ajudar a fazer um projeto de arquitetura melhor. Porque ali eu estou observando quais são as cores que estão ali, né? Qual é o movimento, qual é a harmonia que existe ali. E isso eu consigo replicar dentro de um projeto de uma casa, seja interiores ou Uhum. seja de arquitetura. E falando em desenho, falando da canetinha com 6 anos, mas você já mencionou em alguns momentos que você é arquiteta desde a barriga da sua mãe. Desde a barriga ou desde a canetinha veio para reforçar a barriga? Desde a barriga, porque acho que eu sempre tive esse olhar e eu sempre adorei. Então, meus amigos de escola compravam gibi, ficavam lendo gibi, e eu gostava de ver a revista Casa e Jardim, Arquitetura e Uhum. Construção, da época da editora Abril. Uhum. E sempre gostei de ficar olhando as casas, eu vejo muita beleza nas casas, eu enxergo padrões, né? Principalmente nas casas que existiam naquela época, do telhadinho, da janelinha e tal. Então, sempre gostei muito, eu sempre quis fazer isso. Achava que era engenharia civil. Uhum. E daí mais pra frente que eu descobri que não era engenharia civil, era Que tinha uma outra. arquitetura. Porque era o desenho daquilo, era o projeto realmente que eu queria, né? Uhum. Então, na verdade, a gente pode dizer que, como você mesma diz, né? Eu sou arquiteta desde a barriga e só fui reforçando isso ao longo da É. vida, né? Foi assim que começou. E essa história aí do vestibular, para você de fato entrar na arquitetura,
que foi o início, né? O início oficial, vamos dizer assim. Olha, eu estudei escola pública do prezinho até a especialização. Então, foi sempre em colégio público, faculdade pública, foi tudo na escola pública. E foi muito difícil, porque eu estudei em colégios que eram muito ruins. Sabe aqueles colégios que, assim, começa uma chuva, cancela a aula, não tem aula. Sim. E eu lembro que quando eu fiz 6 meses de cursinho, foi o meu único período que eu estudei numa instituição particular. Foi 6 meses de cursinho, depois do terceiro colegial até eu entrar em arquitetura. Eu fiz arquitetura na UEM, o UEM era o segundo curso mais concorrido na época. E eu lembro que quando eu cheguei no cursinho e um professor entrou na aula e deu aula, eu chorei. Eu chorei, eu senti muita emoção. E eu falei assim, e é uma coisa que me emociona até hoje. Falei, gente, é isso que as pessoas que estudam numa escola pública, elas recebem isso, elas têm aula. O professor entra dentro da sala e dá uma aula. Meu Deus, como que eu não vou aprender? Com alguém me ensinando. Eu tinha que aprender sozinha. Porque as escolas que eu estudei eram assim, com exceção de uma escola, porque eu mudei de escolas várias vezes, com exceção de uma, que eu estudei 1 ano e meio nessa escola que eu considerei melhor, que é uma escola boa aqui de Maringá, que é o Gastão Vidigal, é uma escola muito boa, mas todas as outras escolas que eu estudei, normalmente o professor entrava na sala de aula e falava assim, ó, leia da página 15 a 30, faça um resumo e me entregue no final da aula. Era assim que eu estudava. Aí quando eu entrei no cursinho e teve aquele professor, nossa, mas beleza, se deixar eu vou falar até acabar. O vestibular, então, era muito difícil para eu passar, porque eu estudei em escolas muito ruins. E eu até, quando eu me formei, o meu pai faliu. Meu pai é agricultor. Na época comprou uma fazenda na Bahia. O primeiro plantio dele veio praga. E ele produziu, assim, 10%, 20% que ele deveria produzir. E aí ele tinha dívida para pagar, porque tinha parcela, comprou parcelado. Então foi já o primeiro período, assim. E a gente já tava, né? Meu pai foi construindo a vida. Meu pai é um cara fenomenal. Fora da curva, quem me segue no Instagram sabe que eu mostro isso muito, eu mostro muito ele. Eu acho ele ele é um exemplo a ser seguido por todos os homens desse mundo. E aí, a gente teve que se mudar, morava aqui também, a gente teve que se mudar pra lá. E nessa época eu não tinha dinheiro, não tinha condição de sair de lá pra estudar. Então eu fiz 2 anos de processamento de dados na Estadual de Goiás e eu queria arquitetura. E aí daí eu travei tudo, meu pai falou, ó, 6 meses pra você ir, você tem que passar em 6 meses, porque eu não tenho dinheiro pra te manter. Vim pra Maringá, que era mais barato, Brasília era um custo de vida muito alto, na época era a cidade mais próxima. Aqui era o custo de vida mais barato, montei uma república, morei, dividi os gastos com mais 3 pessoas, ia no mercado com calculadora na mão, porque eu tinha o dinheiro contado pra pagar. Então, assim, não comprava carne. Meu pai não sabe disso, vai descobrir agora. Coisas que meu pai não sabe. Meu pai não sabe que eu não pegava uma circular para ir na escola, para estudar no cursinho. Eu nunca falei para ele, porque eu sabia que ele estava com dificuldade financeira. Então, ele me mandava um X de dinheiro e eu me virava para fazer esse dinheiro funcionar. Eu lembro que eu ia das 5:30 da manhã, eu estudava até 11 da noite e consegui passar. 6 meses. E aí, quando eu consegui passar, Thaís, isso pra mim foi a maior disrupção, assim, ó. Eu falei, cara, eu consigo tudo que eu quiser. A minha mente não vai me limitar mais. Porque se eu conseguir, da onde eu vim, com toda a dificuldade que eu passei, se eu conseguir passar nesse vestibular, não foi nem segunda chamada, porque se eu conseguir, nada mais me segura. Que legal. Isso pra mim foi assim, o primeiro grande desafio, assim. E teve um segundo momento que eu fiz uma prova na UNB em Brasília também de aptidão de desenho e que também eu passei e daí pra mim também foi um balizador, assim, olha, você sabe desenhar, dá pra você fazer isso, vou ser boa nisso, porque eu nunca acreditei muito em mim, eu sempre me achava pior do que o que eu realmente era. Por conta da origem mais humilde, Isso, eu sempre tive uma autoestima muito inferior, assim. Inclusive, no meu TCC de arquitetura, o meu TCC, um dia antes de apresentar o TCC, eu cheguei na minha mãe chorando, que eu ia reprovar, e eu tinha um namorado na época que também ficou criticando meu trabalho, me botando pra baixo, assim, que não tava bom. Falei, mãe, eu vou reprovar, foi o ano inteiro, e eu escolhi um tema eu tive que ir na USP buscar livro pra fazer a base teórica em inglês, e eu nem falava inglês, e foi tão difícil, e eu falei, eu vou reprovar. E aí, eu sempre tive esse olhar sobre mim, um olhar que deteriora.
E aí, beleza, resultado. Eu não só passei com nota mega boa, muito boa mesmo, que ali, eu falo alunos que tiram acima de 9 ali na UEM, pelo menos naquela época era assim, raríssimo. Uhum. E meu trabalho foi escolhido para representar a universidade num concurso nacional de TCCs para arquitetura. Então, a pessoa que achou que ia Uhum. reprovar, e aí a minha mãe, eu lembro que minha mãe virar para mim e falar assim: tá vendo? E aí eu fui entendendo, fui começando a entrar nessa linha de autoconhecimento, porque eu percebi que isso limitava a minha vida, Uhum. essas crenças, e que eu precisava eliminar isso, eliminar o perfeccionismo, que o perfeccionismo ele existia ali por um motivo, né? Eu queria tirar 10 em tudo, minha mãe ia me amar mais se eu tirasse 10, meu Uhum. Deus, né? Você entregaria o seu valor através da sua nota, Como né? se o meu valor fosse nas coisas que eu faço e não em quem eu Uhum. sou. Sim. E, ó, isso é uma coisa muito importante para quem tá ouvindo a gente. Porque eu vejo muito arquiteto fazendo isso. Quando eu falo dos arquitetos, são os nossos alunos dos Uhum. nossos cursos, que coloca o valor que ela tem naquilo que elas fazem, naquilo que elas entregam. São as pessoas, as famosas pessoas que não sabem delegar, porque só elas fazem bem, né? São perfeccionistas ao extremo. Uhum. Então, eu falo que o perfeccionismo, ele é uma expectativa sobre si mesmo, uma expectativa de não falhar sobre si mesmo. E é muito importante a gente eliminar esse perfeccionismo e agir, porque o perfeccionismo ele trava a nossa vida, travou a minha por muitos anos e ele trava. Então hoje em dia eu sou muito a pessoa que começa e depois melhora. Uhum. É, eu acho que as pessoas têm muito a questão do perfeccionismo como excelência. Isso. E muitos profissionais muitas pessoas, na verdade, não só profissionais, se autodenominam como, eu sou perfeccionista como sendo uma qualidade. É. Mas entra nessa E o questão perfeccionismo de trava uma empresa, gente. Trava. nunca Funcionário tá bom, perfeccionista é um nunca. caos numa empresa. Hoje, como líder, é um caos. Uhum. Nunca tá bom. Não é que você vai entregar um trabalho mal feito. Não é isso, mas tem um Uhum. momento que aquilo precisa ser entregue. Tem que finalizar, Tem que né? Tem que parar finalizar. aquilo. Sabe o tal do feito é melhor que perfeito? Isso é muito Uhum. importante, porque o perfeccionismo ele é bom se você conseguir entregar as tarefas e as coisas na data correta, da forma correta. Mas ele é muito ruim se ele te trava, que você fica, ó, nunca tá bom, então você nunca consegue fazer. Tá vendo, meu povo? Gente como a gente. Tô falando, é verdade. A gente só vê ali ED nas festas, nem tanto nas festas, né? Mas as pessoas só veem isso, né? Ai, tá a festa ganhando prêmio, não sei o quê, mas teve seus perrengues também, ainda tem os Oh, seus oh. desafios. E falando em festas e premiações, hoje você está à frente de 4 empresas, juntamente com os seus sócios, que já te acompanham praticamente desde o início, né, da Sim. sua vida de empreendedora. E aí, como é que foi essa história também? Sempre foi assim? Tem pessoas que nascem já com um olhar mais empreendedor, tem pessoas que desenvolvem. No seu caso, eu conheço a história, mas eu sei que tem algumas coisas. Você já nasceu assim, foi desenvolvendo? Olha, eu acho que eu sempre tive esse lado empreendedor e eu me lembro com 9 anos, sem dinheiro, sem brinquedo, eu comecei a fazer coleção de caco de vidro, de porcelana. Sabe as porcelana desenhadinha que a avó tinha e As tal? moças Então portuguesas, né? a minha bisavó tinha um terreno gigante, então ali tinha muita coisa enterrada. E eu fui achando aquilo, e essa minha mania de achar beleza em tudo, eu achava lindo. Um caco de porcelana todo desenhadinho. E a minha imaginação, gente, também sou muito, muito, assim, nossa, minha cabeça é uma imaginação pura, sabe? Antes do fato, eu tenho que fazer um exercício pra eu não. Pessoal, tem um fato aqui, e tem o que a minha cabeça imaginou. Uhum. Que é uma proporção muito maior. Então, e eu tenho que tomar cuidado pra eu não ficar na imaginação e focar no fato, sabe? Então, eu ficava olhando aqueles caquinhos de vidro, de porcelana, e falava, gente, será que isso aqui participou de um jantar de Natal? Quem que será que usava essa xícara? Quem será que usava? Então eu sempre tive essa cabeça muito imaginativa. Isso era um problema na escola, porque eu não conseguia prestar atenção na professora, eu ficava viajando, né? Até hoje, né? Eu viajo, assim. E aí, o que que eu fiz? Acho que falo que foi minha primeira empresa sem dinheiro, né? Eu convenci todos os meus amiguinhos que ter coleção de caco de vidro era bom. Criei uma demanda. A hora que a demanda foi criada, todo mundo começou a fazer coleção de cacos de vidros. Eu já tinha os mais bonitos, porque eu já tinha guardado, e eu comecei a trocar por doce na venda.
Então, você quer esse aqui de rosa? Olha esse que lindo. Então, é X doces na venda. E aí, os amiguinhos trocavam doce comigo e eu falo que ali foi, acho que, o meu primeiro negócio. E olhando para trás, eu vejo que esse empreendedorismo já estava no sangue desde pequeno. E aí tem os sócios, né? Meus sócios são maravilhosos, são pessoas assim incríveis. Não é à toa que a gente já tá junto há 15 anos. São pessoas que, assim, olha, todas as vezes que eu caí estavam ali e vice-versa. A gente tem uma sociedade muito legal e muito complementar. A gente tem um episódio sobre os sócios aqui, sobre sociedade, que eu acho que é legal daí todo mundo assistir. Não sei se já foi pro ar nessa altura do campeonato. Procura aí no nosso A gente tá gravando Instagram. aqui hoje. Hoje Instagram. ainda não foi pro ar, mas acredito que até que esse aqui vá, esse dos sócios também vá. Para vocês conhecerem um pouquinho do que eu tô falando, os meus sócios, eles são pessoas incríveis e também são muito empreendedores. Então, deu muito certo. Né? Hoje a gente está já montando uma quinta empresa, que a gente ainda não está divulgando, mas que já está divulgada. A gente tem 4 empresas, o Arquitesk, que é um sistema de gestão de arquitetos, a Knock Knock Design, o escritório de design, o Fora do Cubo, que é uma comunidade e uma empresa de educação para arquitetos em gestão, e o Arquitetura ao Cubo, que é o escritório de arquitetura. Eu até dei risada aqui sozinha, porque o pessoal do Squad até brinca com vocês, né? Às vezes, algum problema, alguma coisa, daí já sai um comentário lá no grupo, mais um CNPJ abrindo, mais um CNPJ surgindo. Me lembrei desse... Tudo é negócio. Tudo vira negócio, né? Muito bem, vamos lá, mais uma, assim, as perguntas estão profundas, né? Não sei, Nossa, você que vai me dizer. Eu tô vendo aqui, assim, tá? Muito de interior, assim, de reflexão e tudo mais. Qual foi a primeira vez que você percebeu que estava no caminho certo Nossa. na sua vida de empreendedora, nas escolhas que você fez? Cara, teve uma situação que me marcou muito, que foi uma cliente que chegou pra mim e falou assim, a minha casa me curou. E isso pra mim foi muito significativo. Porque eu acredito muito em propósito, eu acredito que a gente deve colocar aquilo que a gente tem de mais precioso, aquela identidade, aquilo que Deus te fez autêntico, né? Qual é a tua autenticidade? Isso daí você vai colocar a serviço das pessoas. E quando você coloca a serviço das pessoas, isso melhora a vida das pessoas, é fantástico. Então, quando eu ouvi isso, eu acho que eu ouvi e falei, cara, eu estou no caminho certo. É isso. Eu tenho esse olhar para a arquitetura, um olhar bem humano. Não é, eu falo assim, lá no nosso escritório, os projetos que a gente faz sempre estão baseados e pautados no sonho e no desejo do cliente. Então, não é o nosso estilo que a gente impõe. Então, tudo que vocês verem lá de projeto, pode ter certeza, o cliente solicitou que fosse naquele estilo. E a gente utiliza o nosso conhecimento estético para fazer aquilo. Se eu fosse fazer um projeto do meu jeito, para mim, com as minhas necessidades, os meus sonhos, com certeza seria uma casa super afetiva, uma casa que abraça, que acolhe, que respeita a história e que cure a vida de alguém, com certeza. E como é que é estar à frente dessas 4 empresas? Que, na verdade, bom, eu conheço um pouco desse bastidor, né? Que você não está diretamente à frente de todas, mas às vezes as pessoas, é sócio, então tá cuidando de tudo. O fato de ter sócios até pulveriza essa gestão de cada um numa empresa, né? Sim. Fala um pouquinho sobre. É desafiador. Eu falo eu brinco que não é sobre equilibrar todos os pratos, é sempre escolher qual é o prato da vez que vai cair. E para que as empresas não podem cair, então a empresa não pode ser um prato que cai. Então, quando a gente formou a sociedade e trouxe, inclusive a Tainá e a Patrícia, que são arquitetas incríveis, assim, já falei nos outros episódios, a gente já tinha essa ideia de novos negócios e que a gente precisaria de sócios para cada um estar numa frente, porque assim a gente consegue manter qualidade. Então, por mais que hoje eu ainda faça projeto, mas eu faço em bem menos quantidade do que eu fazia antes. Antes eu tocava ali 12 projetos ao mesmo tempo. Hoje eu toco 2, em função das outras empresas. Então, meu foco maior está aí nas outras empresas. Porém, continuo fazendo projeto e sim, não quero nunca na minha vida parar, porque, como eu falei, nasci arquiteta, eu gosto. Então, pelo menos, assim, 1, 2 projetos por vez eu gosto de atender. Por que eu não atendo tanto hoje? Projeto? Porque o cliente, ele quer a proximidade, ele quer o abraço, e ele quer estar perto, ele quer ser ouvido, sentido. E eu também gosto de ser essa pessoa que escuta, que acolhe, que abraça. E se eu pegar mais do que isso ao mesmo tempo,
o cliente vai querer uma reunião comigo, eu vou estar dando uma palestra, sei lá em Roraima. Uhum. E eu não vou estar aqui, e eu não vou estar disponível para ele. E eu não acho isso legal. Nem para mim e nem para ele. Então, eu coloco dentro sabe, da minha capacidade de horário, do que eu posso, do que não prejudica nem a empresa, nem o meu cliente e nem a mim mesmo. Uhum. E aí, as outras sócias que Que toca. tomam frente. E então, à frente dessas 4 empresas, você tá o tempo todo trabalhando com gestão. Na gestão é nas 4, todos os 5 nas 4. Aham. Todos os 5 sócios nas 4, né? Gestão, a gente tem uma reunião semanal toda segunda-feira, onde a gente conversa sobre gestão, onde a gente faz planejamento. E muitas vezes, assim, o plano de ação vai para uma pessoa, mas a concepção do plano foi dos 5 sócios. Então, Sim. gestão é das 5 empresas. Tem alguma lição mais importante que você aprendeu com 4 empresas, né? Porque é diferente você gerir uma do que gerir 4. Olha, uma lição que eu aprendi logo no começo foi de não tentar fazer tudo sozinho. Às vezes a gente precisa. Uhum. Mas tem especialista, tem pessoa que vai fazer melhor que você. Sempre tem alguém que vai fazer melhor que você. Então, saber, autoconhecimento é saber no que você é bom, no que você é essencial e delegar todo o resto. Isso é muito importante, né? Que a gente volta até naquela questão do perfeccionismo. Só eu sei fazer, ninguém faz do meu jeito, nunca fica bom. E falando um pouquinho da arquitetura ali, existe algum projeto ou conquista que foi um divisor de águas na sua trajetória? Eu sei que tem um projeto aí que é bem. Tem um carinho particular, assim, meio recente, mas não Teve sei vários projetos, né? Teve o projeto da TecnoSpeed, que ganhou o esse prêmio de mesmo. melhor projeto até 4.000 metros quadrados, que foi um projeto muito especial e que, nossa, quando a gente chegou lá, a gente tinha certeza que a gente não ia ganhar, né? E, em função do concorrente mesmo que estava disputando com a gente, que a gente admira eles demais, a gente acha eles fantásticos. Desde que eu me formei, assim, eu acho eles fantásticos. E como a gente tava concorrendo com eles, por eu achar eles tão bons, a gente já tava contando com o segundo lugar. Então a gente venceu o concurso em primeiro lugar, então foi assim. E jurados de 17 estados do Brasil. Então não dá pra falar que foi influência, né? E teve um projeto também que foi bem desafiador, que foi da construtora Catamarã, que também foi um projeto que me marcou muito, porque ele era muito difícil. A gente não tinha. Cara, a gente tinha 15 centímetros para trabalhar em fachada. Inclusive, temos um episódio sobre não sobre este projeto, mas sobre a Catamarã, toda a história. A família Quirino, né? A família Quirino, e aí onde vocês contam mais sobre o desenvolvimento desse projeto, vale a pena dar uma olhada, abrir a mente de vocês. É isso aí. Ai, que legal. Esse da TecnoSpeed eu tive a oportunidade de acompanhar mais de perto e olhando de fora, assim, para mim ele veio meio que como uma consolidação de vocês, apesar de não ser o foco da arquitetura corporativa, mas vocês também atuam, então acho que ele veio assim como uma chancela de que também fazemos arquitetura corporativa Foi tão legal. boa quanto E eu gosto residencial. muito, todos os projetos do parque, né? Ataque, Sabium, a Ai, tá GetCard, ficando lindo o parque. todas Aham. elas, assim, todas as empresas de lá são projetos que eu tenho muita paixão, que eu tenho muito carinho. E você trabalhou em Ai, todos, gente, a gente tem praticamente, né, do parque de TI. Sim, a gente tem paixão por todos os projetos, gente. Não é assim? Quem é arquiteto tá me ouvindo sabe. É que nem filho. Independente do porte, da complexidade, sabe? Cada projeto tem uma história e a gente se envolve na história. Eu falo que eu me realizo no projeto do cliente, porque eu faço como se fosse para mim. Então, eu realizo o meu sonho de casa na casa do cliente, toda vez que eu projeto uma casa diferente. E o que me move, Thaís, é fazer diferente. Isso me move. Se eu tiver que fazer uns projetos tudo meio igualzinho, sabe? Assim, nossa, é muito difícil pra mim. E normalmente o cliente vem pedindo, né? Porque ele viu a casa do amigo dele, que é uma casa parecida. E eu. Normalmente meu a casa do Deus, condomínio, né? Quase que um Ctrl+C, Ctrl+V uma da outra. Isso é uma coisa que tolhe um pouco a minha criatividade, assim. Eu gosto de fazer diferente. Independente do que seja. Inclusive... Isso já foi um problema no escritório, porque às vezes o pessoal do executivo que detalha fala, Denise, para de criar esses negócios muito difíceis de executar. E aí eu fui falando, não, então vai me deixando fora esses projetos, porque se for pra fazer
mais ou menos, vai ser muito difícil. Mais ou menos que eu falo, não pior. Sim. Mas sem essa Sem coisa o seu nova, toque, sem essa sem a sua- criatividade, sem essa Uhum. coisa diferente, esse algo diferente, né? E era o que eu ia comentar. Inclusive, um dos projetos que você toca atualmente é uma casa bem Bem com cara diferente. de casa, bem diferente. E aí a gente já entra até na Super próxima, afetiva. super afetiva. E aí, o que que diferencia uma casa bonita de uma casa com alma? Você que tem essas duas. Gente, uma casa bonita, ela pode até impressionar. Mas uma casa com alma, ela acolhe. Ela conta uma história. Ela tem personalidade. Você entra ali, você bate o olho os primeiros 3 segundos, você entende quem mora ali. Uhum. Você sabe qual é a personalidade da pessoa que mora ali. Isso é uma casa com alma. E isso já vem desde o projeto, né? E isso é legal, isso me motiva, por que eu gosto? Porque eu gosto de fazer coisa diferente. Cada Uhum. pessoa é única. Então, se eu for fazer uma casa para aquela pessoa específica, considerando a identidade dela e não fazendo porque ela gostou do vizinho, mas olhando para ela e construindo. Cara, a casa vai ser diferente. Uhum. Eu gosto, gente, eu gosto tanto de fazer diferente que nenhuma palestra minha é igual, na verdade. Aham, eu sei. Os slides são os mesmos. Os slides são os mesmos. E tem hora que eu me pego. Antes, sei lá, tô indo pra Goiânia fazer uma palestra lá amanhã. A Thaís chega na minha mesa, eu tô mudando todos os slides. Ela vai, Denise, mas você tá mudando. Ah, é porque eu já enjoei. Eu vou mudar a cor. Eu tenho, sabe? Eu tenho que mudar alguma coisa, porque é isso. Eu gosto de estar sempre em coisa nova. Uhum. E falando, né, novamente desse cliente, que é uma casa que eu acompanho, assim, de bastidores, né, um pouquinho de reunião, de apresentação, que é essa casa bem diferente, a gente consegue ver que já é uma casa com alma mesmo. É, Acho que você já postou algumas coisinhas dela no Instagram, tá são, aqui em são finalização, né, de projeto, daqui uns dias a gente começa a ver a obra dela. tem bem a carinha deles, tem todas as peças que são afetivas pra eles, aquelas coisas que muita gente fala, ah, isso é brega, tal. Uhum. E acho que nós somos arquitetos e o nosso desafio é esse, é fazer com que isso não fique brega. Uhum. Mas não é eliminar a história da pessoa, a história de vida da pessoa. A casa, ela tem que ser um lugar onde a pessoa se encontra. Onde a pessoa se refaz depois de um dia difícil. Ela precisa se ver, ela precisa se encontrar ali, ela precisa reforçar a identidade daquele lugar. Nesse lugar, ela se cura de um dia ruim. E ela não vai conseguir se curar, ter essa harmonia toda, ter esse complexo de restauração interno se ela tiver num espaço que serve para qualquer um. Uhum. A gente precisa, o ser humano precisa de pertencimento. Eu estudei muito sobre casa, até um próprio TCC da arquitetura foi sobre casa, né? Eu estudei muito sobre casa. A casa, ela não é só um abrigo para as intempéries, ela é muito mais do que isso. Uhum. A casa, ela é pertencimento. Tanto que todo mundo que sai pra viajar e tal, o que que fala? Ai, não vejo a hora de voltar pra Voltar casa, para casa. né? E não Porque é. ali tá você, tá sua alma, Uhum. tá suas lembranças. Quando eu me divorciei, e foi, assim, sem dúvida nenhuma, o pior momento da minha vida. Foi mais difícil do que pessoas que eu perdi pra morte, assim. Foi muito difícil. E eu fiquei totalmente sem identidade. Eu me perdi naquele relacionamento. Porque eu passei a ser uma pessoa que servia para o casamento, para a maternidade, para tudo, e eu esqueci quem era a Denise. Uhum. E aí, quando eu saí, eu tive que recomeçar do zero mesmo, assim. Eu tava destruída emocionalmente, eu estava destruída financeiramente, porque o que eu tinha era o salário da minha empresa, mas dinheiro que tinha guardado, essas coisas, tudo foi, sabe assim, tudo foi muito difícil, muito, eu tive que começar do zero. Só que eu tinha que ir para uma casa nova, e eu tinha que comprar tudo do zero. Então eu comprei talher, pano de prato, eu tive que comprar colchão, e todo esse processo foi extremamente doloroso e curativo, que é o que a dor faz com a gente, né? Uhum. A dor, ela vem pra mexer, remexer e tocar em feridas profundas, e aí chega um momento que a dor é tão grande que a gente não tem opção se não curar, se não fazer cicatrizar, Uhum. se não passar fazer o curativo ali em cima, né? Enquanto tá doendo é porque não cicatrizou, né? Isso, e aí eu tinha que fazer uma casa, não tinha, não tinha dinheiro, né? Tinha pouco dinheiro guardado ali pra fazer isso. Na verdade, o dinheiro que eu tinha não dava, e eu tinha que dar. E aí eu fui nessa linha e não me arrependo, assim, minha casa me ajudou a me curar. Então, todos os objetos que eu tenho na minha casa não são objetos da moda, não são objetos caros, não são objetos de grife.
Não comprei nada pra combinar com nada. Daí fala, mas você é arquiteta, não comprou nada pra combinar com nada. Pois é, não, eu combinei pra combinar comigo. Eu comprei pra combinar comigo. Os objetos da minha casa combinam comigo e não com a casa. Sim. E isso fez muita diferença na minha vida. Eu queria construir uma identidade nova pra mim, pro meu filho que ficou. Então tudo ali tem um significado. Tudo tem um sentido. Principalmente pro que eu precisava na época. Então tem quadros que eu coloquei e que eu já troquei. Mas na época que fazia sentido. E hoje não faz mais. Então, sei lá, tem coisas que fazem sentido até hoje. Uma camomila que tá num quadrinho que é na parede da minha sala, assim que eu entro de casa. É uma camomila de verdade. Sequinha, assim, dentro de um vidro. Que eu olho e eu lembro, assim, da minha mãe falar pra mim: toma um chazinho que passa. E era o chá de camomila que ela pegava no quintal. Então eu tava sentindo tanta dor naquele momento e eu não tinha mais minha mãe. Porque a minha mãe, pra quem não sabe, ela sofreu um AVC há 6 anos. Ela entrou pra uma cirurgia fazer uma correção de aneurisma, voltou em coma. E eu perdi a minha mãe naquela cirurgia. Ela está viva, mas não é mais ela. Então também foi uma coisa muito difícil, porque eu não chorei a morte, vou pôr aspas, dela. Só que a minha mãe, tal como ela era, morreu naquela cirurgia. Só que como o corpo ficou vivo, eu não chorei. E aí foi um abismo emocional. E o meu divórcio foi no meio disso. Então foi assim, aquela situação bem difícil. E naquele momento fazia muito sentido, porque quando eu olhava para aquele quadro, é como se eu recuperasse o colo da minha mãe. Entende? Então eu olhava e falava, toma um chá que passa. E eu ia pra cozinha, fazia um chá de camomila e tomava, às vezes, chorando. E tomava um chá de camomila. Eu me emociono, porque como que eu vou virar pra um cliente hoje e falar, não coloque esse quadro porque ele é brega? A gente precisa ter empatia e compaixão pelas pessoas. A gente precisa entender que cada pessoa tem uma história. Que cada pessoa carrega uma marca. Carrega uma necessidade. E nós, arquitetos, temos o dever de acolher essas dores, essa história, esse carinho, essa lembrança e traduzir isso na casa dessas pessoas. Isso é o que eu acredito e é o que me move todos os dias. Deu até um... O que eu falo agora, João? Me ajuda. Quais são seus próximos sonhos, tanto pessoais quanto profissionais? Pra gente encerrar, que era pra ser uma conversa rápida e olha, conversa rápida tá comigo passando, não existe. Conversa rápida comigo não existe, você já sabe. Gente, sonho pessoal é ver meu filho crescer, ter a oportunidade de estar viva. Eu tenho muito sonho de ver ele se casando, independente, mesmo que não case, mas ele, sabe, com a vida olhar pra trás e falar assim, deu certo. Encaminhada, sabe? Eu tenho muito sonho de estar viva nesse dia. Eu gostaria muito de estar viva, de não morrer antes disso. E reconstruir minha família, né? Reconstruir minha família, acho que... Porque, assim, a família sempre foi o maior sonho da minha vida. E quando eu passei por esses problemas, né? Que a gente não espera. A gente, enfim... Eu falei, poxa, meu plano A de vida já era. E aí, como se tudo que viesse depois fosse um plano B. Só que hoje eu tô vendo um plano B que tá superando o meu plano A e isso tá me deixando muito feliz. E então eu tenho esse sonho de reconstruir uma família. E profissional, gente, é continuar o que eu já estou fazendo. Aumentar essa comunidade de arquitetos que se ajudam. Eu sempre tive essa vontade muito grande de ajudar e de servir e de ser útil. E eu acho que através da nossa comunidade dos arquitetos, a gente está conseguindo construir um movimento muito legal. Sabe aquela coisa? A gente escutava a música lá, Imagine, do John Lennon, e ficava assim, nossa, que sonho esse mundo que ele canta. E de repente você pega, se junta com mais pessoas, porque ninguém faz nada sozinho, ninguém constrói nada grandioso sozinho. Mas você se junta com pessoas no mesmo propósito e de repente você vê uma realidade mudando e você vê que juntos vocês estão conseguindo construir um mercado melhor, uma vida melhor. E eu acho que o meu desejo para futuro profissional é que a gente consiga amplificar isso, fazer esse projeto chegar até mais pessoas e continuar com esses projetos de casas afetivas, que é o que eu realmente acredito, acho que ficou muito claro aqui, que cada vez mais clientes procurem a Denise para isso, assim, que eu acho que eu serei muito feliz fazendo isso. E aí, para cada uma das empresas, eu vou ter um sonho, né? Sonho para Arquitetural Cubo, sonho para NOC, para cada uma delas tem um sonho profissional. Que delícia.
Gente, ela falou que ela era sensível, né? Vocês viram? Ai, não tem Olha, o jeito. olho cheio de lágrima. Segurou bem aí Eu pra acho que eu não, chorei. pra não Mas esse escorrer já a era lágrima. esperado. Segurou bem pra não escorrer, É. mas ficou super emocionada. E realmente, aí a gente volta lá no começo, né? Que é o que estamos vendo aqui, realmente é você não fica disfarçando o sentimento, não fica Não, a vida é muito engolindo. curta, Thaís, pra gente ser um personagem. Uma vez eu li Uhum. um livro, recomendo pra quem não leu, se chama Morte é um Dia Lindo de Se Viver. E eu tava na praia e esse momento foi muito marcante na minha vida. E é uma médica que cuida dos pacientes terminais, sabe? Uhum. Paciente que não tem mais jeito. Ela só tem que ter aqueles cuidados Paliativo. paliativos, né? Com a dor, para aliviar a dor. E ela conversava muito com esses pacientes e ela perguntou do que elas se arrependiam. Uhum. E uma das coisas que as pessoas se arrependem, a coisa que elas mais se arrependem é elas chegavam na beira da morte e elas falavam assim: quem viveu a minha vida no meu lugar? Quando eu li esse livro, eu ainda estava casada, eu estava lá na praia, na areia, lendo, tomando um sol, e eu chorei. Eu chorei assim, ó, sabe, chuva torrencial, ó. Porque aquilo me fez tanto sentido pra mim, me tocou tanto. Eu falei, gente, eu estou sendo essa pessoa. Que se eu continuar no caminho que eu estou, do jeito que eu estou, eu vou chegar no final da minha vida, eu vou olhar e vou falar: quem viveu minha vida no meu lugar? Porque eu tava presa em rótulo, porque eu preciso ser essa pessoa porque esse rótulo exige. Aqui, nesse outro lugar, eu preciso ser desse jeito porque esse rótulo exige. Então, nesse dia eu rompi com tudo isso e eu tenho essa máxima na minha vida hoje, pode mudar amanhã. Uhum. Outra coisa que eu não tenho medo é de mudar de opinião. Se eu descobrir em algum momento que eu estava errada, eu não vou ficar presa a uma ideia que eu tinha e que não faz mais sentido, né? Eu gosto de mudar, gosto de melhorar, então eu posso mudar de opinião. Isso é libertador. Uhum. Poder mudar de opinião, mudar de atitude. Né? Se eu tô tendo uma atitude ruim, inadequada, eu posso mudar. Então, eu não quero chegar no final da minha vida e falar isso. Perguntar quem foi que viveu no meu lugar. Eu quero estar presente em todos os lugares que eu tiver. Uhum. Mesmo nos lugares que eu preciso fazer um networking, que eu consiga fazer isso sendo eu. Porque o preço que eu vou pagar se eu não for é muito alto e não vale. Uhum. Não tem dinheiro no mundo que pague isso. É isso que eu acredito. Muito bem. E aí, gente, vocês gostaram desse episódio? Gostaram desse bate-papo? Querem estar aqui do meu lado ou ali do lado da Dê? O que vocês acham ainda a gente colocar adiante esse projeto, né? Um café com a Denise. Fora... Gente, olha só. Ia ser legal, Criativa né? você. Eu tô propondo aqui, ó, sem nem ter comunicado antes. Depois ela fala, Thaís, não é bem assim. Ah, eu topo. Eu gosto de desafio. Quem vocês quiserem, eu topo. É isso Então daí. tá bom, gente. Se você gostou, ou se você não gostou, curte, mesmo assim, nos ajude a divulgar este podcast, não só este, mas o nosso canal do Fora do Cubo para mais pessoas, para que outras pessoas tenham acesso ao nosso conteúdo. Curte, compartilha, comenta. Se você tem alguma pergunta que quer fazer para D, manda aqui nos comentários ou manda lá no Instagram, de repente vira repertório para um outro episódio como esse, para a gente conversar um pouco mais. A gente sempre entrevista as pessoas, né? Delas contam da história delas e fica, né? Essa curiosidade em saber como é que são as pessoas que estão do lado de cá. E hoje a gente teve essa oportunidade de compartilhar, de você compartilhar conosco um pouquinho aí da sua vida, da sua trajetória. Foi muito bom. E queremos agradecer a Hitachi Ar-Condicionado, ao Arquitesc, nossa plataforma de gestão, e você que está sempre aqui conosco. E até a próxima semana, às 4 horas da tarde. Tchau, tchau.